O Irã se tornou poderoso o suficiente para manter controle total sobre o Estreito de Hormuz, o canal estreito que define o fornecimento de energia mundial. Do ar, é possível ver navios petroleiros se acumulando, imóveis como uma fila interminável, transportando bilhões de dólares em petróleo que não pode ser entregue. Ironicamente, em meio ao pânico global e à ameaça de uma crise de combustíveis, o Irã não implementou um fechamento total. O país optou por filtrar e decidir quem tem permissão para passar e quem deve parar. A pergunta agora é: quais países ainda recebem passagem secretamente? E qual é o preço que eles precisam pagar? Aguarde, porque a resposta é muito mais surpreendente. A situação é cada vez mais tensa. Cerca de 2.000 navios estão agora parados ao redor do Estreito de Hormuz. Eles não estão apenas em uma fila, mas estão, na verdade, forçadamente parados, transportando bilhões de dólares da carga de energia mundial. Em uma semana, o movimento de navios foi quase paralisado. Apenas um pequeno número conseguiu atravessar. Ao mesmo tempo, o padrão de ataques também aumentou. Pelo menos 20 embarcações comerciais teriam sido afetadas, sofrendo com incêndios, danos e necessitando de evacuações de emergência. Navios-tanque e cargueiros também se tornaram alvos principais, especialmente aqueles afiliados a países ocidentais, que agora estão praticamente sob um bloqueio total. Enquanto isso, o Irã começou a implementar um sistema de permissão de passagem. Os navios precisam passar por um rigoroso processo de verificação. Há até relatos de pagamentos de até 2 milhões de dólares. Isso inclui supostas transações utilizando o yuan. A travessia não é mais sobre a rota, mas sobre permissão e preço. Vamos começar com a Malásia, um dos países que recebeu um sinal verde antecipado para passar pelo Estreito de Hormuz. Em uma situação de paralisia quase total, o governo malaio confirmou que seus navios receberam uma permissão especial do Irã. Seu status é bastante claro, um país não alinhado com uma posição relativamente neutra. A Malásia não participou da pressão militar contra o Irã. Na verdade, pressionou abertamente por um cessar-fogo e por canais diplomáticos. Isso se tornou um fator-chave. Embora o número exato não tenha sido divulgado, o movimento de navios malaios fez parte da onda inicial muito limitada de liberação antecipada, em um momento em que apenas alguns navios podiam passar por dia. Curiosamente, a forma de apoio da Malásia se inclina mais para a via diplomática, pedindo o fim do conflito, reconhecendo os direitos soberanos do Irã e simultaneamente mantendo relações estáveis. Não há indicação de apoio militar, mas essa abordagem política segura parece ser suficiente para manter seus navios em movimento. A Malásia reafirma o direito do Irã de defender sua soberania, conforme reconhecido pelo direito internacional. Em seguida, a Espanha, um caso bastante único e cheio de ironia. Em um momento em que muitas nações europeias são severamente afetadas, navios espanhóis ainda estariam conseguindo passar pelo Estreito de Hormuz. Seu status não é o de um aliado iraniano, mas também não está totalmente alinhado com o bloco dos Estados Unidos. A chave está em sua postura política. O primeiro-ministro Pedro Sánchez criticou abertamente a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã como ilegal, absurda e cruel. Suspeita-se que essa posição seja a principal razão pela qual a Espanha obteve acesso. Não há um número exato de navios, mas eles estão entre o pequeno grupo que conseguiu passar quando o tráfego estava quase totalmente paralisado. No entanto, a ironia surge aqui. O Irã chegou a divulgar imagens de seu 75º ataque que exibia o rosto de Sánchez em um míssil, uma mensagem simbólica confusa, criticado, mas ainda assim com passagem liberada. O apoio da Espanha é mais de natureza diplomática do que militar. Em seguida, a China, um país que parece ter a relação mais próxima com o Irã, mas que enfrenta uma situação que não é totalmente tranquila. Como parceiro estratégico e um grande comprador de petróleo, a China claramente tem interesses significativos no Estreito de Hormuz. De fato, cerca de 45% de seu suprimento de petróleo passa por esta rota. Seu status pode ser descrito como um aliado pragmático. Não está em conflito, mas ainda está sujeito às regras do Irã. A China se envolveu em negociações intensas para garantir que seus navios pudessem passar. Curiosamente, no entanto, nem todos receberam permissão imediatamente. Pelo menos 2 grandes navios foram forçados a retornar por serem considerados não conformes com os requisitos, incluindo um histórico portuário afiliado a países pró-Estados Unidos. Na prática, apenas navios com cargas específicas, especialmente aqueles com destino ao Irã, foram priorizados. Há também indícios de que algumas transações usam o yuan como um canal seguro. Assim, apesar de sua relação próxima,
a China ainda precisa seguir as regras rígidas do Irã, tanto logística quanto economicamente. Depois temos o Paquistão, um dos exemplos mais claros de como os canais diplomáticos podem ter um impacto direto no terreno. Em meio ao controle rígido no Estreito de Hormuz, o Paquistão conseguiu garantir um acordo concreto. 20 de seus navios com bandeira paquistanesa foram autorizados a passar. O arranjo foi até bastante específico. Cerca de 2 navios por dia tiveram o acesso liberado. O status do Paquistão aqui é interessante. Não é um aliado próximo do Irã, mas tem proximidade geográfica e relações bilaterais bastante estáveis. Passando para a Índia, um país com enormes necessidades de energia, o que torna sua posição muito crucial em meio a esta crise. No Estreito de Hormuz, a Índia se enquadra na categoria de nação amiga que ainda recebe permissão limitada do Irã. Seu status é claro, não é um aliado, mas também não é considerado um inimigo. Essa relação pragmática é a chave. Desde que o conflito se intensificou, pelo menos 4 navios de bandeira indiana conseguiram passar com sucesso, incluindo um navio-tanque de GLP transportando mais de 90 mil toneladas de gás. Inclusive, 2 dos navios mais recentes conseguiram passar usando uma rota incomum, viajando perto do território iraniano como um sinal de conformidade com as autoridades locais. No entanto, por outro lado, cerca de 20 navios indianos ainda estão parados aguardando permissão. A Indonésia também está na lista de países que ainda recebem acesso limitado no Estreito de Hormuz. O status da Indonésia é bastante claro. Um país não alinhado com uma abordagem neutra, não envolvido no conflito e que mantém ativamente a comunicação diplomática com todas as partes. Isso se tornou um fator importante. No desenvolvimento mais recente, 2 navios-tanque pertencentes à Indonésia, parte da frota da Pertamina, finalmente receberam permissão para passar depois de ficarem retidos. Essa permissão não veio facilmente, mas foi o resultado de uma comunicação intensiva entre o governo indonésio e as autoridades iranianas. Em meio aos quase 2.000 navios afetados, este sucesso é um sinal de que os canais diplomáticos ainda estão funcionando. Finalmente temos a Tailândia, um exemplo de como a pressão de uma crise pode forçar um país a tomar medidas rápidas, mesmo em meio a altos riscos. No Estreito de Hormuz, a Tailândia estava inicialmente entre os diretamente afetados. Chegou a sofrer um ataque a um de seus navios, que resultou em um incêndio e vítimas na tripulação. Seu status é bastante complexo. Geopoliticamente é próxima do Ocidente, mas ainda assim escolheu um caminho pragmático em nome da energia. Após esse incidente, a Tailândia agiu imediatamente por meio de canais diplomáticos intensivos. O resultado foi um acordo oficial com o Irã, que permite que seus petroleiros passem com segurança. Pelo menos um navio conseguiu passar com sucesso depois de ficar retido por quase 2 semanas, tornando-se parte da onda limitada de embarcações permitidas. Tudo isso leva, em última análise, a uma coisa inevitável: o impacto global. O que está acontecendo no Estreito de Hormuz agora se espalha rapidamente pelo globo. Não é mais uma questão regional, mas uma crise compartilhada. No Sudeste Asiático, os efeitos são sentidos mais rapidamente. Os preços mundiais do petróleo dispararam da faixa de 60 a 70 dólares para mais de 100 dólares por barril, desencadeando aumentos nos preços dos combustíveis na Tailândia, Malásia, Vietnã e Singapura. O aumento não é pequeno. Alguns chegaram a ultrapassar 50% em um curto período. A Indonésia está relativamente estável para combustíveis subsidiados, mas os preços dos não subsidiados começam a subir. Na Europa, a situação é mais grave. Grandes indústrias como a automotiva e a química começam a vacilar porque os custos de energia não são mais competitivos. Algumas fábricas foram até forçadas a fechar. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os preços da gasolina subiram cerca de 30%, aproximando-se de 4 dólares por galão. No mercado de ações, o pânico se torna evidente. O S&P 500 caiu drasticamente. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average despencou mais de 10% desde seu pico, sinalizando uma fase de correção. Wall Street chegou a registrar sua pior semana desde o início do conflito, com uma tendência de queda por 5 semanas consecutivas. Se a situação continuar a piorar, o mundo poderá entrar em seu cenário mais sombrio. Não apenas o Estreito de Hormuz poderia ser paralisado, mas o Estreito de Bab el-Mandeb também poderia ser bloqueado pelo grupo Houthi. Isso significa que 2 das principais rotas de energia do mundo poderiam ser cortadas simultaneamente. Nesta condição, as opções do mundo estão se esgotando. Formar uma coalizão militar para abrir a rota à força ou se submeter ao controle do Irã. Enquanto isso,
as reservas globais de energia continuam a diminuir. Mesmo que a guerra parasse hoje, a restauração da distribuição poderia levar meses. A pergunta agora é simples, mas assustadora. Quanto tempo mais o mundo aguenta antes de realmente ficar sem energia?